A Shalom do Eterno seja com todos, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos aqui na Palavra do nosso Deus. Lembrando que a gente está estudando sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver na Palavra de Deus o quinto mandamento. Né? Qual é o quinto mandamento? Qual a importância ele tem, né, na vida de todos nós? A gente costuma dizer aqui no grupo, meus queridos irmãos, que os mandamentos que o Eterno escreveu ali nas tábuas de pedra, eles não estão apenas nas tábuas de pedras, porque cada mandamento, quando se estuda um por um, a gente vê que ele sai das pedras e passa agora a fazer parte de toda a Escritura. A gente vê que esses mandamentos eles passam a fazer parte de cada página, de cada livro da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar o quinto mandamento. E qual é o quinto mandamento, né? Lembrando também que as tábuas, a lei de Deus, os 10 mandamentos, elas foram entregues em 2 tábuas de pedra. E o que significa ela ter sido entregue em 2 tábuas de pedra? Significa, meus queridos irmãos, que esses mandamentos eles são divididos entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vemos nos 4 primeiros mandamentos que esse amor a Deus está expressado nesses 4 primeiros mandamentos, né, da lei do nosso Deus, os 10 mandamentos. E vemos que os 6 outros mandamentos que existem nessa lei está relacionado com o nosso amor às pessoas que nos rodeiam, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar o quinto mandamento, que já é o primeiro mandamento que fala do nosso amor para com o nosso próximo. E eu tenho a certeza de que ao Eterno escrever essa lei, escrever a sua lei, ele colocou esses mandamentos em ordem de importância, tá certo? Em uma ordem de importância, por quê? Porque nós vamos ver que o quinto mandamento, que é o amor entre nós e nosso próximo, ele trata primeiro do amor a quem? Do amor e do respeito aos nossos pais, tá certo? Então, qual é o quinto mandamento? Vamos aqui para Êxodo capítulo 20, o versículo 12. Então agora a gente estudou, né, na outra semana o quarto mandamento, né, a relação espiritual do número 7, mas hoje agora nós vamos falar do amor para com o nosso próximo, né, a segunda tábua da lei de Deus. E qual é o quinto mandamento? Né? Diz aqui, Êxodo 20, o verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Então, o primeiro mandamento agora do amor nosso para com o próximo está relacionado a honrar o pai e a mãe. E a Bíblia chega a dizer, lá em Efésios capítulo 6, o verso do 1 ao 3, que esse é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento que já traz uma promessa em si. Que promessa é essa? É a promessa da longevidade, né? Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o teu Deus te dá. Então, assim, quantos filhos, né, têm perdido a vida porque não obedeceu o pai, porque não obedeceu a mãe, porque não tomou o conselho do pai, porque não tomou o conselho da mãe? Quantos filhos já perderam a vida, morreram jovens porque não honraram seus pais, não respeitaram seus pais, não é? Então esse mandamento, ele trata primeiro do amor com aqueles que estão mais próximos da gente, que são os nossos pais. Então Deus, em sua lei, separou um mandamento para nós honrar e obedecer e ser fiel a nossos pais, né? Então, qual é o quinto mandamento? É o honra o teu pai e a tua mãe. E agora vamos para a próxima pergunta. O que é para os pais um filho sábio? Para os pais, o que é um filho sábio? Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Essa é uma lição importante que mostra, meus queridos irmãos, o quão é profundo diante do Eterno, diante de Deus, a gente respeitar nossos pais, não é? Então, Provérbios capítulo 10, aqui o versículo 1, diz que o filho sábio alegra o seu pai,
Então, a pergunta é, o que é para os pais um filho sábio? É motivo de alegria. Então, se você quer dar alegria a seus pais, se você quer fazer eles felizes, né? Então, seja sábio, tá certo? Porque você trará alegria aos seus pais. O que é um filho sábio para os pais? O filho sábio para os pais é alegria para eles, tá certo? Quantos pais se orgulham de terem filhos bons, obedientes, que vencerão na vida, que são trabalhadores, não é? Que não trouxeram desonra nem vergonha para eles, fazendo coisas erradas. Então isso é ser sábio, não é? É andar num bom caminho, é ser honesto, é dar motivo de alegria para os pais. Isso é ser sábio. Então a outra pergunta é: qual é a gravidade perante a lei do nosso Deus, de um filho que amaldiçoa seus pais? Qual é a gravidade perante a lei de um filho que amaldiçoa seus pais? Vamos para Levítico capítulo 20. Olha, a gente percebe agora que o mandamento do honra teu pai e tua mãe, ele saiu lá das tábuas da lei e agora passa a fazer parte de toda a escritura. Levítico capítulo 20. Vamos ver aqui o versículo 9. E a pergunta é: qual é a gravidade perante a lei, perante Deus, de um filho que amaldiçoa seus pais? Diz aqui a palavra do Eterno: se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Tá bom? Então, olha aqui a gravidade diante de Deus. Um filho amaldiçoar o pai ou amaldiçoar a mãe. Ele ocorria em que penalidade, segundo a lei, né? Qual a gravidade desse ato de amaldiçoar o pai e a mãe? Seria a morte. Meus queridos irmãos, vamos lá. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então Deus tinha um cuidado tão especial com os pais, para que os filhos não desonrassem os pais, que havia penas máximas para aqueles que amaldiçoassem seus pais. Então, o que seria nos dias de hoje amaldiçoar os pais? Não é? Quantos filhos eles praguejam contra os pais? Quantos filhos chamam nome com os pais? Quantos filhos têm ódio, têm raiva dos pais? Tudo isso incorre nesse terrível pecado, meus queridos irmãos. E a penalidade para esse pecado perante a lei seria o quê? Seria a morte. Então existe uma gravidade muito extrema em desonrar o quinto mandamento, não é? Em não obedecer o quinto mandamento, que é honrar o pai e honrar a mãe. O filho que amaldiçoa o pai ou a mãe, o filho que detesta o pai e a mãe, o filho que espragueja o pai e a mãe, que não respeita, diante do Eterno é um filho digno de morte, tá certo? Então vamos continuar aqui a nossa lição com a próxima pergunta. Como isso pode ser aplicado nos dias de hoje? Como é que pode ser aplicado nos dias de hoje? Provérbios capítulo 20, o verso 20. Então, já que hoje não tem mais a penalidade de morte, como seria isso então nos dias de hoje? Para um filho que amaldiçoa o pai e a mãe, que desonra o pai e a mãe, que espragueja o pai e a mãe, que tem raiva, que tem ódio do pai, que tem ódio da mãe. Então vamos lá, Provérbios 20, o verso 20. Diz aqui, como seria isso hoje? Diz aqui, a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, como é um filho, seja ele de maior idade, né, seja ele já adulto ou não, mas que amaldiçoa seus pais, diz a palavra de Deus que a sua lâmpada se apagará e ele ficará nas mais densas trevas. Então, olha, a pessoa que amaldiçoa seus pais, ela vive nas mais densas trevas, ou seja, ela vive no mais obscuro mundo, não é? Longe, afastado de Deus, porque eles amaldiçoam seu pai e sua mãe. Então, um filho que faz assim, meus queridos, a Bíblia diz que ele vive nas mais densas trevas, que a sua luz se apagou, tá certo? Então, vamos honrar nossos pais e nossas mães. Provérbios capítulo 30, vamos ver o que nos ensina também, versículo 17. Os olhos que zombam do pai, ou quem despreza a obediência à sua mãe,
Olha o mandamento agora, já aqui no livro de Provérbios. Os olhos que zombam do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pitos da águia serão comidos. Então existe, segundo as Escrituras, existe o que aqui? Uma maldição para aqueles que zombam do pai, para aqueles que desprezam a mãe, a obediência da mãe. Diz: os corvos do ribeiro arrancarão seus olhos, e pelos pitinhos das águias serão comidos. Ou seja, é uma pessoa sem bênção, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não honra o pai, que não honra a mãe. Então é dessa forma que se aplica no dia de hoje. Não existe mais a penalidade de morte, né? Mas mostra a gravidade de se fazer isso, de desonrar o pai e a mãe, de zombar, de amaldiçoar o pai ou a mãe. Mas existe essa outra forma. É uma pessoa que vive na margem dessas trevas, é uma pessoa que vive sob maldição, ou seja, os olhos que zombam do pai e quem despreza a obediência à mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão. Que coisa terrível, né, gente? Então vamos para outra pergunta. Que exemplo temos de um filho obediente? Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 5. Qual exemplo temos aqui nas Escrituras de um filho obediente? Qual é o nosso modelo, o nosso exemplo? Hebreus, capítulo 5, tá bom? Vamos ver aqui o que diz a palavra. O nosso Pai Celestial diz aqui: mas ele arrochou, verso 7 e 8, Hebreus 5, verso 7 e 8. Ele arrochou nos dias da sua carne, tendo-se oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Está vendo, meus queridos irmãos? Então, quem nos deu um exemplo de um filho obediente? Ou seja, a palavra está dizendo que mesmo ele sabendo que iria sofrer, que iria passar por uma prova muito grande, que iria ter que pisar o lagar sozinho, diz aqui que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, ele se submeteu a Deus, ele se submeteu ao Eterno, mesmo sabendo que iria sofrer. Ele se submeteu a obedecer, a fazer a vontade do Eterno de Deus, mesmo sabendo que sofreria, tá certo? Mas ele mesmo diz lá no livro de João: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então esse é o extremo exemplo de obediência, de um filho obediência ao nosso próprio Salvador, tá certo? Ele obedeceu ao Pai, mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo que ia ser desprezado, mesmo sabendo que ia morrer, mas ele diz: importa que seja feita a tua vontade e não a minha. Então é um exemplo de um filho obediente. E diz a outra pergunta: a quem em especial ele também obedecia? Lucas capítulo 2. A quem em especial ele também obedecia? Então vamos ver aqui em Lucas capítulo 2. O versículo, meus amados, 51 e 52. Diz aqui: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia o Salvador em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, mesmo ele ainda sendo criança, meus amados irmãos, mesmo ele ainda sendo um garoto, não é? Diz a palavra de Deus que desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Ou seja, o mestre, até mesmo quando pequeno, ele era submisso. E o que a Bíblia diz que isso acontecia? E diz assim: e era-lhe submisso, e sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E o mestre crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, o nosso mestre, meus amados irmãos, mesmo aos seus pais terrenos, mesmo aos seus pais aqui da terra, ele lhes era submisso, tá bom? Então, o maior exemplo de obediência está em nosso Salvador, Yahushua. Eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, que vocês devem honrar seus pais e suas mães, que vocês devem ensinar seus filhos a honrar vocês. Por quê? Porque abaixo de Deus aqui na terra, os nossos primeiros mestres, não é?
que quem está no lugar de Deus, o nosso primeiro sacerdote, a nossa primeira professora, é a nossa mãe e é o nosso pai, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Só lendo uma pequena nota que diz aqui: honrar o pai e a mãe, segundo o mandamento, além de prestar-lhe fiel obediência, é suprir a eles todas as necessidades que enfrentarem na velhice, é retribuir os longos anos que eles dedicaram à criação de cada um de nós. Então isso é honrar o pai e a mãe, é dar a eles aquilo que eles deram a nós, tá bom? Então que o Eterno abençoe vocês. Esse foi a lição, o 5º mandamento, é o mandamento com promessa. Que o Eterno lhe abençoe, que o Eterno encha a sua vida e a sua família de paz. Amém.